Dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos assistindo em 1 João, capítulo 4. Ontem nós lemos até o versículo 6. 1 João, capítulo 4, versículo 7 hoje. Amado, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Um dos nomes do Senhor é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivêssemos por intermédio dele. Deus é amor e um ato de amor, ele enviou seu Filho unigênito, único, que tinha para sofrer, ser humilhado, espancado, crucificado e morrer por nós, um bando de pecadores, um bando de rebeldes. Isso é amor. O amor por nós. Mas o amor dele trouxe todo aquele sofrimento ao filho. Filho dele. Nós gostamos de falar no amorzinho de Deus, mas um amorzinho que concorda com tudo, com o erro, com o pecado. Nós lemos, já sabemos disso, que Deus não tolera, ele não permite que alguém brinque com o sacrifício do filho dele. Ele enviou o filho dele para morrer em nosso lugar, por amor. Agora, quando nós não vemos isso, nós não acreditamos nisso, nós desrespeitamos isso, nós sofremos as consequências. Nós pagamos por isso. E quem faz com que nós pagamos isso é Deus. É o amor. Deus, que um dos nomes dele é amor. O próprio amor faz com que nós sofremos e nós vamos padecer por toda a eternidade. Então nós temos que entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus é o amor justo, verdadeiro, fiel, legítimo. Não é esse amorzinho concordante, tolerante, que aceita tudo, não. Ah, é amor, é amor. Isso não é amor. Assim nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, considerando que Deus amou desta forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Tem gente falando coisas. Ah não, que eu vi Deus, eu vi a glória de Deus, eu vi Jesus. Nós só vemos Ele na palavra, ninguém. A palavra fala, ninguém jamais viu a Deus. Viu o anjo dele. A palavra diz aí mais, se nós conseguimos odiar, não conseguimos amar o nosso próximo a quem nós estamos vendo, como nós vamos amar o que nós não estamos vendo? Ah, eu amo a Deus, odeio meu irmão. Não ama nada, não ama a Deus, coisa nenhuma. Você odeia o que vê e ama o que não vê? Não existe, é incompatível. Ninguém jamais viu a Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou o seu Espírito. Nós temos certeza que Deus está em nós e nós estamos nele quando nós vivemos de acordo com seus preceitos, os seus mandamentos, quando nós somos guiados pelo seu Espírito.
Ele já nos deu o seu Espírito. Nós temos que permitir ser guiado por Ele. E como que é ser guiado? É ser guiado pela palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A confissão publicamente que Jesus é o Filho de Deus e que nós o amamos, nós o reverenciamos, não é só de palavras, não. É todo o nosso corpo, nosso pensamento, nossas ações, tudo. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no seu amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. No amor não existe receio, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Quando nós amamos o Senhor, nós não tememos a nada. Eu vejo muita gente falar, não, eu amo a Deus, Deus é minha vida, mas eu tenho medo de morrer. Não ama a Deus. Se nós conhecemos, amamos o Senhor, nós estamos prontos. Ele que rege tudo. Ele tem o comando de tudo. E na hora que ele decidir que agora é hora de nós partirmos, glória a Deus. Vamos felizes. Porque ele nos chamou. Nós iremos ao encontro dele. Se nós vivermos de acordo com a palavra dele. Se nós o amarmos. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de não ser salvo. Você não está salvo. Você sabe os seus erros, você sabe os seus pecados, você sabe as suas desobediências. Se você estivesse vivendo de acordo com o Evangelho, se você conhece o Evangelho, conhece Jesus, você não tem medo. Você vive o amor, você tem o amor. Você não tem medo absolutamente de nada, porque você sabe que quem comanda tudo é Deus, quem comanda tudo é o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem nos amou primeiro foi Ele que deu o Filho dele por nós, quando eram pecadores. Eu vejo em carros, lugares as pessoas escrevem, Deus é fiel. Mas é interessante que nós não vemos tantas pessoas dizerem, não, eu sou fiel a Deus. A fidelidade de Deus todos nós conhecemos. O amor de Deus nós conhecemos. Ele é fiel, a palavra dele é fiel, a promessa dele é fiel, mas nós não somos, por isso padecemos, por isso sofremos e por isso morremos. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, eu disse agora há pouco, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Eu amo a Deus, mas eu tenho ódio de fulano, eu tenho ódio de fulano. Deus não, Deus é amor. Então quem ama a Deus não odeia, porque amar a Deus é viver, é guardar os seus preceitos, as suas ordenanças. A única maneira de demonstrarmos amor a Deus é viver nos seus mandamentos, viver nos seus preceitos. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também o que dele foi gerado. Quem crê sabe que Jesus é o Filho de Deus. O ama.
todo aquele que ama a Deus também ama Jesus. E quem ama Jesus ama o seu irmão. Quem odeia o próximo, odeia Jesus, odeia Deus. Independente do que fala. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Independente do que estejamos falando, eu amo Deus, a minha vida é de Deus, a minha vida é de Jesus, Ele é o meu Salvador, Ele é isso, Ele é aquilo. Mas se nós estivermos odiando o nosso semelhante, se nós estivermos andando contrário à palavra de Deus, aos seus mandamentos, com certeza nós não amamos a Deus. A única maneira de nós amarmos a Ele é guardarmos, é vivermos a sua palavra, é amarmos. Isto é amor. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Isto é amor. Eu sei que eu amo a Deus, eu estou obedecendo. Se eu não estou obedecendo, eu não estou amando. Eu observo as pessoas, elas não estão vivendo a palavra de Deus, elas não amam a Deus, independente do que elas estejam falando. Porquanto nisto consiste o amor a Deus. Versículo 3 do capítulo 5. Porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. O que consiste o nosso amor a Deus é nós guardarmos os seus mandamentos, os seus preceitos, as suas ordenanças, é viver o Evangelho. Não são palavras vazias, não. É fazermos aquilo que Deus disse que nós temos que fazer. É não fazer aquilo que Ele disse que é proibido nós fazermos. Isto é amor. Não palavras, cantorias tolas, pular, dançar. Mas é só viver aquilo que Ele nos manda viver. É guardar, praticar, executar os mandamentos, os preceitos do Senhor. É viver a doutrina de Jesus Cristo. Não doutrina de homens, não doutrina de ser humano, mas do Senhor. Porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Não adianta eu estar indo para a igreja, assistindo culto, choro daqui, choro dali. Tem pessoas que eu conheço que assim que entram na igreja, começa a oraçãozinha, começa a chorar. Começa uma música, um louvor qualquer, está chorando. Passa o culto todo chorando, só que diz do arrependimento. Só que é mentira, porque ela continua no pecado, no erro, na desobediência, nos vícios. Esta pessoa não ama Cristo. Não ama a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Que é nascido de Deus, gerado de Deus, vence o mundo. O que vence? Através da nossa fé. Nós temos fé no Senhor, nós praticamos a sua palavra, nós executamos as suas palavras, os seus mandamentos. Nós sabemos que nós vencemos o mundo. O mundo não tem condição de nos vencer. As tentações, provocações, aflições, corrupções mundanas não nos atingem. Porque nós estamos firmados no Evangelho, nós estamos firmados na rocha, nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, que é a palavra, que é o Evangelho. Quando nós estamos assim, o mundo não nos vence. Porque nós temos fé no Senhor. Este é aquele que veio por intermédio da água e do sangue. Jesus Cristo, não apenas mediante a água, mas por água e sangue.
e o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Jesus Cristo iniciou seu ministério. Quando começou, foi na água. Quando recebeu o batismo ali no Rio Jordão, através de João Batista. O seu ministério iniciou ali na água. É isso que esse versículo 6 está nos dizendo, que João está nos dizendo. Quando João Batista, que não é esse João, um outro João, o João foi degolado, morto e degolado, por condenar o adultério, condenar o divórcio, condenar o recasamento. Adúltera, Herodias, determinou que o adúltero, Herodes, o mandasse matar, mandasse arrancar o seu pescoço. Nós conhecemos bem essa história de João Batista. Herodias era casada com Filipe, irmão de Herodes. E num dia de uma festa, no aniversário, Salomé, filha de Filipe, com Herodias, dançou, agradou, e ele tinha feito uma promessa que o que ela pedisse ele daria. E a mãe dela, a mãe de Salomé, Herodias, falou com ela para pedir a cabeça de João Batista. E no meio de tanto testemunho ele teve que cumprir. Por que ela fez isso? Porque João Batista pregava o tempo todo. Quando via Herodes, quando via falar, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não é lícito, porque ela tinha separado casado com Herodes. Por isso ele foi morto. Mas esse é aquele profeta que Jesus tinha dito que nascido de mulher não teria ninguém maior do que ele. Ele batizou Jesus ali no Rio Jordão. O início do ministério de Jesus. E quando Jesus estava recebendo o batismo nele, todo mundo que estava ali perto viu, como se viesse uma pomba, em formato de pomba, pousou sobre a cabeça dele, mostrando, simbolizando o Espírito Santo. E ao mesmo tempo, uma voz que ouvia-se no céu, onde Deus estava dizendo, este é o meu filho amado. A quem tenho prazer, a quem eu me comprazo. Isto... Então foi ali. E quando é que foi na água e no sangue? No sangue, quando foi Jesus derramou o sangue dele por nós. Para nos dar vida, nos dar salvação, a sua morte. Ele veio por água e por sangue. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue. Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo é a verdade, é o próprio Espírito de Deus. Assim há três que proclamam o testemunho. O Espírito, que é o Espírito Santo, a água e o sangue, e a plena concordância entre eles. Nós aceitamos o testemunho dos homens. Contudo, o testemunho de Deus tem muito maior valor, porquanto é a palavra de Deus que ele próprio afiança acerca do seu filho. A palavra de Deus supera, está além de tudo. Não existe palavra de quem quer que seja, de homem, mulher, de rei, presidente, quem quer que seja que é maior, que é mais firme que a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ela é imutável. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. Quem não crê em Deus, na verdade, está chamando de mentiroso, que a palavra dele é mentirosa, que ele nada é, que ele nada faz, que Jesus não veio para morrer para nos dar a salvação. Pecado sério. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Deus nos deu vida.
tirou do pecado, do erro, da perdição. E nos deu vida através de Jesus. Jesus Cristo, através do seu derramamento de sangue, sua morte. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Se nós queremos ter vida, vida plena, eterna, nós temos que ter Jesus, nós temos que estar em Jesus. Se nós não tivermos, nós não temos nada. Essa que é a realidade. Essas orientações vos escrevi a fim de saberes que tende a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Quem crê em Jesus Cristo e que pratica os seus preceitos, que vive no Evangelho, tem a vida eterna. Viverá por toda a eternidade ao lado do Pai, ao lado do Filho. Mas quem tem a fé e pratica isso, para quem crê em Jesus, quem crê obedece, quem ama obedece. Essas orientações eu escrevi a fim de saber que tende a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, em o nome de Jesus Cristo. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Quando nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, nós também sabemos o que pedir. Porque todo e qualquer pedido nosso, nós só faremos se estiver de acordo com a palavra dele, de acordo com a vontade dele. E quando nós fazemos esses pedidos, nós sabemos que receberemos a resposta. Nós sabemos que receberemos atenção. Nós sabemos que seremos atendidos. Porque nós estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus. De acordo com o seu evangelho. E a palavra dele, a promessa dele se cumpre. A palavra dele não volta atrás. Mas isso é necessário. Nós estarmos de acordo com ele. Se nós não estivermos concordando, concordância é nós vivermos isso. O que ele nos manda, nós aceitarmos, colocar em prática. Se nós não aceitamos, não praticamos, nós não concordamos. E se nós concordamos, nós podemos fazer orações tolas. Pedindo o tempo todo, não vamos receber absolutamente nada. Mesmo que possa estar fazendo algum pedido que está de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele. Mas como nós não estamos vivendo de acordo, não vamos receber. Essa que é a realidade. É isso que nós temos que entender. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberão o pedido que nós temos feito. Se nós estamos vivendo o evangelho dele, praticando a palavra, praticando a vontade dele, quando nós pedimos, nós sabemos de acordo com a palavra que nós vamos receber. Então nós já fazemos o pedido com certeza de recebermos. Ah, pastor, eu fiz um pedido agora, mas não aconteceu. Se você está vivendo de acordo com a palavra, está praticando o que você pediu, está de acordo, simplesmente aguarde, persevere que vai receber. Mas é necessário nos examinarmos para saber que o que nós estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Senão não vamos conseguir. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore. E Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujos pecados não levam à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deva orar por esse. Nós estamos vendo o irmão, nós estamos pecando, nós vamos orar a Deus, pedir perdão pela vida dele. E para que ele venha conhecer a luz e se converter. Pecados comuns. Mas existe o pecado contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão.
Pecado contra o Espírito Santo é um pecado que afrontam direta, deliberadamente contra Jesus. De maneira consciente, nós dirigirmos ao Senhor, sabendo que nós não podemos, com palavras ofensivas, Ele, ó Deus, isto é pecar contra o Espírito Santo. Nós não temos salvação. Esse tipo de pecado que as pessoas estão cometendo, nós não temos nem que orar por elas. Porque isso aí não tem salvação. Por isso nós temos que entender. Certa feita me perguntaram, pastor, tem uma pessoa que ela tem problemas mentais e ela fica falando todo tipo de absurdo contra Deus, contra Jesus. Mas aí ela mesma já tá mostrando, a pessoa que tem problemas mentais, ela não tem domínio, ela não tem comando, ela não está ciente das coisas que está fazendo. Agora, aqui é normal, está ofendendo o Senhor, é um pecado deliberado, nós falamos sobre isso lá em Hebreus, não tem salvação, são mortos espirituais mesmo. Vai viver aí até o momento de ser recolhido, depois é morte eterna. Esse tipo de pessoas é como o autor aqui, João, nos ensina, por isso não devemos nem orar. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que devo orar por esse. Esse não adianta orar, a pessoa tá. O que nós temos que fazer é sair fora, se afastar desse tipo de pessoa. Toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Se você nasceu de Deus, aceitou o Senhor, reconheceu Ele como seu Salvador, vive no Evangelho, praticando o Evangelho, você não é mais escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Que é nascido de Deus, vive a palavra de Deus, pratica o amor a Deus, o diabo não tem poder sobre ele, o maligno, o Satanás não tem condição de tocar, porque nós sabemos que tudo acontece com vontade e permissão de Deus. Deus jamais vai permitir que o diabo lhe toque. Ora, sabendo todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Você não pratica o erro, não pratica o pecado. Porque você é nascido de Deus, você não vive. Você tem medo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está morto no maligno. Tantas coisas que nós vemos acontecendo. Percebemos claramente aos olhos da Bíblia, aos olhos da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, que são mortos espiritualmente e não querem ter vida em Cristo. Da mesma forma, temos pleno conhecimento que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E não estamos vivendo naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Filhinhos, tome cuidado com os falsos deuses. Nós concluímos, nós terminamos aqui o 1 João, é o capítulo 5. Amanhã, querendo Deus, pela vontade do Senhor, nós vamos ler 2 João. Talvez amanhã encerramos as duas epístolas de João, as duas cartas, porque tanto a segunda como a terceira carta de João são somente um capítulo cada um, capítulos pequenos. Possivelmente nós amanhã vamos ler e terminar as cartas de João. Então nós concluímos hoje a primeira de João. E todas as respostas, o que nós temos que fazer é buscar na Bíblia. A resposta está na palavra de Deus, no Evangelho.
Por isso, em todo o tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia. Amém.